Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site através do endereço veonconcurso.com.br. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a aula de hoje, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta uma definição correta de software. Letra A. São as partes concretas do computador, isto é, os componentes como gabinete, teclado, mouse, impressora, memória, CPU. Letra B. São programas destinados a causar danos, alterações ou roubo de informações no computador em que estão instalados. Letra C. São programas instalados em um computador os quais realizam uma ou mais tarefas. Letra D. São programas feitos diretamente no hardware do computador. Letra E. São programas leves, soft, ou seja, que não requerem alto poder de processamento de um computador. Bem, pessoal, primeiro nós temos que entender a diferença entre dois termos aqui para responder essa questão, a diferença entre hardware e software. Quando a gente pensa em hardware, hardware representa toda a parte física da informática, quer dizer, são os componentes físicos. E quando eu falo em componentes físicos, são aqueles palpáveis, quer dizer, inclui tudo que eu posso tocar, é a parte palpável, podemos tocar, são os equipamentos propriamente ditos. E aí, como exemplo de hardware, a gente tem a CPU, que é o processador do computador que eu posso tocar, o teclado do computador, o mouse, o monitor, a impressora, o scanner. Todos esses são componentes de hardware porque compõem a parte física e palpável, aquela que eu posso tocar. Bem, claro que existem então muitos exemplos de hardware, porque todos eles são dispositivos, né? Mas quando a gente fala sobre exemplos mais abrangentes, aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, botando desde teclado, processador, a memória ROM também é hardware, porque tem alguns que a gente acha que não é, e são. A memória ROM é um chip, eu posso tocar nesse chip, portanto hardware, parte física. A placa-mãe, o microfone, mouse, disco rígido, quer dizer, eu fiz diversos exemplos de hardware, só para a gente formalizar que tem de fato muitos equipamentos. O contraponto a hardware é o que chamamos de software, que representa toda a parte lógica da informática, aquilo que não é palpável, aquilo que então não podemos tocar. Quando eu falo de parte lógica, nós podemos pegar a descrição de um software como objetivo de representar todo o conjunto de instruções que são escritas, são programadas para serem interpretadas por um computador. E aí podemos dizer que isso inclui toda a parte que não podemos tocar. As informações, os dados, os arquivos e principalmente os programas de computador correspondem a software. E aí nós temos, por exemplo, o Excel. É um software, é um programa de computador, corresponde à parte lógica, eu não posso tocar. Tenho aqui o Windows também, corresponde a software, não posso tocar no Windows, também é um programa de computador. Então nós temos vários tipos de software, como os sistemas operacionais Windows, Linux, Android, entre outros. Os programas softwares aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice Writer, Calc, Impress, os navegadores, os programas clientes de e-mail. Temos também softwares utilitários que servem para manutenção, como a limpeza de disco, antivírus, desfragmentador de disco. Então percebe que quando eu falo em software, eu estou abrangendo uma gama justamente de programas de computador. E temos um outro conceito também que é chamado de firmware. Firmware corresponde às instruções, isto é, ao software, quando ele é gravado diretamente em um hardware, diretamente em um chip de memória ROM, de memória EPROM ou EEPROM. Então, quando um software é gravado diretamente no hardware do computador, aí nós chamamos de firmware. Bem, agora nós já podemos pensar na resposta da questão. Ele pedia sobre software. A letra A disse: são as partes concretas do computador, isto é, os componentes como gabinete, teclado, mouse, impressora, memória e CPU. Errado, porque isso é hardware. A letra A descreve hardware, ele pediu software na questão. Letra B, são programas destinados a causar danos, alterações ou roubo de informações no computador em que são instalados. A letra B corresponde ao que nós chamamos de malware. Malware, sim, são programas destinados a causar danos. Letra C, são programas instalados em um computador os quais realizam uma ou mais tarefas. Perfeito. Software corresponde aos programas instalados em um computador e que vão ser utilizados para realizar uma ou mais tarefas. Essa é a resposta correta. A letra D, são programas feitos diretamente no hardware de computadores. Aqui a resposta seria firmware, que é quando nós temos programas gravados diretamente no hardware de um computador.
E a letra E disse, são programas leves. Não, aí não tem nada a ver. Software não importa se ele é leve ou se ele é pesado, se ele dificulta ou não o processamento, ele vai continuar sendo software. Então ele não é software só porque é um programa leve, é software porque é programa de computador, porque é parte lógica, são as instruções que vão ser utilizadas para realizar uma ou mais tarefas no computador, como descreveu a letra C de Canadá, que de fato é o gabarito para essa questão. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho ali para receber notificações de novas publicações. Se puder deixar mensagens aqui nos comentários, eu agradeço porque eu vou lendo e a gente vai sabendo que rumo vocês preferem das nossas aulas. Grande abraço a todos então e bons estudos!